Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e na aula de hoje nós vamos começar o estudo sobre satanismo na música. A música é diferente e você sabe disso. Ela é diferente dos posts das redes sociais, é diferente do que você vê na TV, nas suas séries de streaming e nos seus filmes. Ela toca o ser humano de uma forma que esses outros tipos de entretenimento, por mais que nos influenciam, não alcançam no mesmo nível que ela. Sim, isso é verdade. Não obstante, essa verdade é sabida por um ex-músico dos seres celestiais. Ele é conhecido como o Diabo, a antiga serpente, e um dos primeiros músicos também a atuar lá na maestria celestial. Fato é que, como é sabido sua sentença, o seu julgamento já foi feito e a sua eternidade é no lago de fogo e enxofre. Até que isso aconteça, ele sai na empreitada pela terra a fim de levar tantas outras obras criadas, tal qual ele foi de Deus, para esse caminho, esse lugar de tormento eterno. E que forma singular de atrair o ser humano, se não através da música. Portanto, há sim uma relação entre a nossa espiritualidade, entre tantas coisas espirituais que acontecem na nossa vida, que adentram a nossa vida, e aquilo que consumimos, seja música, seja todos esses outros tipos de entretenimento. Mas aqui vamos focar na música. Agora, de onde vem a motivação para tudo isso? É aí que eu convido você a acompanhar comigo o texto base para esse estudo que está aqui em Ezequiel 28, 13 a 17. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: estavas no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os seus tambores e também os seus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Quero chamar a sua atenção aqui para dois instrumentos musicais que foram criados dentro desse ser a qual o texto está se referindo. Tambores, ou seja, percussão, e pífaro, instrumento de sopro, de harmonia. Seguimos. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que achou-se iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer. Ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor e por terra te lancei. Diante dos reis te pus para que olhem para ti. Gênesis 1:1 vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. Esse céus não é o céu firmamento, esse que nós olhamos para cima. Esse vai ser criado somente quando Deus começa a desenvolver a criação na terra. Alguns versículos depois. Esses céus que diz em Gênesis 1:1 é o céu da dimensão celestial e de anjos. Então, no mesmo dia que Deus criou a terra, mas ele não começou a formar a criação na terra, ele simplesmente criou a terra, ele criou o céu, a dimensão celestial e consigo todas as suas obras celestiais, que são os anjos. Eles foram criados nesse mesmo dia e em uma quantidade exata, dentro de características específicas, são assexuados, são mensageiros de Deus, são adoradores de Deus. Quando Deus criou essa miríade de anjos, que existe na mesma quantidade até o dia de hoje, um desses anjos era um querubim. Esse a qual o texto de Ezequiel 28 está fazendo referência aqui. E para motivos de hermenêutica é bom a gente esclarecer algo. Esse texto de Ezequiel 28 é um texto de dupla referência. Ou seja, aqui nesse texto, na prática, esse era um discurso sendo proferido ao rei de Tiro, um rei que foi muito poderoso e que se deixou iníquo, né? E que deu entrada ao pecado e teve uma mudança aí na sua personalidade. No processo fúnebre, ou seja, no dia do velório desse rei de Tiro, foi proferido esse discurso. Mas por que
uma dupla referência porque aqui há algumas características que não poderiam ser atribuídas ao rei de Tiro. Então, quando Deus inspirou essas palavras, ele estava fazendo uma analogia direta a algum outro ser, pois características como coloquei pedras em ti, toda a relação das pedras, estavas no Éden, jardim de Deus, são algumas das características principais que o rei de Tiro, uma pessoa que física na Terra, não poderia ter tido. Então, é um texto de dupla referência. A Bíblia faz isso algumas vezes. Da mesma maneira, em Isaías 14, quando for se referir a Satanás sendo lançado do céu, ele está fazendo uma dupla referência também ao Império da Babilônia. Bom, então aqui que fica estabelecido, por motivos de hermenêutica, para você compreender como interpretar esse texto, é um texto de dupla referência. No dia em que Deus, então, criou os anjos, um desses anjos era tal qual essa descrição aqui. Ele estava no Éden, jardim de Deus, e Deus o muniu com tais pedras preciosas e afogueadas. Primeiro, então, diz que estava no Éden, jardim de Deus. Esse não é o mesmo Éden de Adão e Eva que viveram aqui na Terra? Então, o Éden era um lugar celestial, era um lugar no céu e não na terra? Vamos entender isso aí. Deus dá algumas pedras preciosas afogueadas a esse querubim. E no dia que Deus o cria, ele cria consigo dentro desse querubim instrumentos musicais, instrumento de tambor, que é percussão, é a base para instrumentos como bateria, e pífaro, que é instrumento de sopro, que é instrumento de harmonia. O teclado, por exemplo, em si é um instrumento considerado de percussão. Para piano é instrumento de corda, e quando nós vamos para órgão é um instrumento de fato de sopro, que é o primeiro instrumento abaixo de teclado, o órgão eletrônico. É um instrumento de sopro. Mas fato é aqui então que no dia que é criado esse querubim, cria-se consigo instrumentos musicais. É por isso que muitos consideram que, vamos chamá-lo de Lúcifer, apesar de ser uma tradução errônea de seu nome, que Lúcifer era algum tipo até mesmo de maestro no céu, uma vez que instrumentos musicais foram criados consigo. Agora observe uma coisa. Deus fez a criação aqui na Terra em 6 dias e descansou no 7º. Há 7 notas musicais. A música, então, é feita de melodia, harmonia e ritmo. Essa mesma trindade que é a trindade de Deus. Fato é que Lúcifer até um tempo estava perfeito em seus caminhos, depois exerceu a multiplicação de seu comércio. O que isso significa? Significa que ele começou a exercer influência. E por esta influência é que ele corrompe a 1/3 das miríades de anjos que estavam ali no céu, entendendo ser um ser superior, entendendo também que Deus era de alguma forma o ditador, já que ele era o único, já que ele era o supremo, e Lúcifer queria ser semelhante a ele. Ele então corrompe-se pelo tráfico de influência e influencia a 1/3 dos anjos. É estimado no estudo de angeologia que Deus criou aproximadamente, isso é uma estimativa com base em tudo que é dito nas Sagradas Escrituras, que Deus criou 66 bilhões de anjos. Se Lúcifer corrompeu a 1/3 deles, quer dizer que 22 bilhões caíram, 44 bilhões permanecem lá nos céus. E o querubim, que é a patente de Lúcifer, é um anjo de justiça, é o anjo que atua mais próximo do trono de Deus e que cobre a glória de Deus com as suas asas, né? Tanto é aquela figura emblemática da arca, né? Da arca da aliança, que tem os 2 querubins cobrindo ali com as suas asas. Então Lúcifer e os seus anjos, agora então anjos caídos, são expulsos dos céus. Mas Deus não expulsa, Deus quando expulsa esses anjos, ele não os destitui do conhecimento que adquiriram até ali. Deus não tira deles poder, Deus não tira deles conhecimento, Deus tira deles a salvação, sendo essa agora irremediável, uma vez que anjos são seres sobrenaturais, não são tais como os seres humanos. Então, eles cai Lúcifer, cai todos os seus demônios agora, com o mesmo conhecimento que obtiveram lá quando faziam parte
do exército de Deus. Mas a questão é, onde estão então Satanás e seus anjos? Eles estão no inferno? Eles estão na terra? Eles estão presos? Não, eles moram nas regiões celestiais. Há distintos tipos de céus, esses céus de dimensão celestial. Eles estariam em algum lugar ali entre o segundo céu. Há um acesso limitado e parcial sobre a terra, mas eles ficam de fato nessas regiões. O que acontece então? São destituídos. Isaías 14 vai dizer que, também outro texto de dupla referência, Lúcifer queria subir acima das mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. Essas são questões muito importantes. Subir às mais altas nuvens significa que ele queria ser acima de todos os anjos, já que dentro dos céus há uma hierarquia celestial de anjos, querubins, serafins, arcanjo. Quando Lúcifer diz que quer subir às mais altas nuvens, ele quer dizer que quer ser acima de todos eles. E ele diz também que quer ser semelhante ao Altíssimo, no sentido de receber glória, no sentido de receber adoração e de ser de fato uma deidade. Ok, acontece então que eles são expulsos e estão nas regiões celestiais. Qual é o próximo passo agora? Deus começa então a formar e desenvolver a terra que estava criada. Ela estava somente criada. Agora Deus inicia a criação na terra e Deus vem com som. O som que Deus vem é o som do haja luz. E é aí que Deus inicia a separação de luz e trevas, a separação de dia e de noite, o estabelecimento de firmamentos, a vegetação, a parte aquática, os animais aquáticos, os animais terrestres e o homem. Mas Deus começa tudo no haja luz. É como se Deus começasse gritando e dali o verbo, que é Cristo, porque no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus à medida que Deus Pai proferia o verbo que era Cristo. Saía de si, saía e criava de fato Cristo. Criou aquilo enquanto o Espírito Santo, que é o Merahefet, é quem estava pavimentando ali, estava por sobre as águas, pavimentando o caminho da criação. Então, é dizer que através do som, pois a criação da terra, a criação aqui dentro da terra, começa com o som de Deus proferindo os verbos haja luz e fazendo a criação em seu desenvolvimento, há acoplado no som algum tipo de poder, pois esse próprio poder foi inaugurado por aquele que é dono de todo o poder, por Deus em si mesmo. Então, no som há poder. Esse já é um princípio muito importante. O que vai acontecer em seguida? Deus está formando todas essas coisas, como você pode acompanhar em Gênesis capítulo 1. Em dado momento, ele começa a formação do homem. Que é o que nós vamos ter aqui. E aí Deus já fez os animais, já fez toda a parte de vegetação, já fez tudo aquilo, começa a se formar aquele boneco. Imagina Satanás e seus anjos olhando das regiões celestiais e vendo Deus fazer tudo aquilo. E aí ele talvez pudesse até pensar, mas eu sou diferente porque eu tenho pífaro, eu tenho tambor. E aí Deus, quando está formando esse boneco, coloca um pífaro, aparelho respiratório, pulmão e coloca um tambor que está tocando constantemente, pois ele faz parte da vida, eu tô falando do coração. E para completar, ele diz que esse ser, esse boneco, era sua imagem e sua semelhança. Uma vez que Satanás disse em Isaías 14 que seria semelhante ao Altíssimo, Deus vai lá, faz um boneco, coloca instrumentos musicais também nesse boneco, diz que esse boneco então é sua semelhança e ele faz uma coisa ainda mais extraordinária. Ele pega o Éden que estava no céu e coloca na terra para que esse boneco, o Adão, pudesse viver. Então agora esse boneco ele tem três coisas
que um dia foram exclusivas a Lúcifer. Ele estava no Éden, no dia que foste criado, os instrumentos foram criados e ele quis ser a semelhança de Deus. Agora esse boneco é então essas três coisas porque Deus assim instituiu e disse que ele seria. É por isso que Satanás ficou tão irado, tão irado e tão irado que ele passou anos observando o primeiro casal, Adão e sua mulher. Adão poderia dizer Eva, mas Eva foi depois que eles caíram que Adão deu esse nome para ela. Deus é tão perfeito e trabalha tão em equidade que Adão representava Adão e Eva. Adão significa humanidade. Fato era que os dois estavam ali e Satanás passou muito tempo observando o casal. Ele percebeu que o homem era mais visual e a mulher era mais do ouvido. Será que a gente pode dizer assim? E ao observar que a mulher era mais palatável, aquilo que se escutava, ele então vem com um sofisma, com uma meia-verdade que é perigosíssima. E é assim que Satanás apresenta-se todas as vezes. Não apresenta-se com chifres, não apresenta-se com um rabo, com uma coisa horrenda, como é então o entretenimento que começa na Idade Média a representá-lo dessa forma. Ele se apresenta e o caminho que ele encontra para o meu e para o seu coração é através de sofismas. Meias-verdade é uma mentira envolta de tantas verdades que a pessoa acredita que aquilo é verdade. É exatamente isso que ele faz com Eva. Começa a questioná-la se de fato ela não poderia comer da árvore, certamente ela não morreria, é que Deus não queria que eles tivessem o mesmo conhecimento que ele, ou seja, o mesmo pecado inicial, o primeiro pecado é o pecado da vaidade, é com esse mesmo que ele atrai Eva e a induz a pecar. Qual é o ponto de tudo isso aqui? Nós já percebemos que o som tem poder, não só o poder envolto, por exemplo, da glória de Deus quando ele inicia a criação, mas também continua tendo poder no próprio dia a dia. E estou falando de som, a matéria-prima da música, não estou nem falando da música. Fato é que se alguém conversa com você em um tom mais agressivo, alguém vai te repreender, mas o fizer num tom agressivo, a maneira que você vai receber aquilo é diferente de uma mesma crítica, um mesmo retorno, um mesmo feedback, digamos assim, dado de maneira mais eloquente, de maneira mais passiva. O som continua tendo poder. E o outro ponto que nós temos aqui é que as palavras contêm aliança. Para quem é do meio evangélico sabe que um processo padrão para quando nós vamos aceitar a Jesus é proferir com as nossas palavras que nós o aceitamos, que ele é nosso Salvador, que convidamos o Espírito Santo e que Deus escreva o nosso nome no livro da vida. Porque isso tem que ser dito em voz alta, não pode ser dito na mente, não pode ser dito internamente no coração, porque as palavras formam aliança. Se as palavras formam aliança, bom, música tem palavras. Quer dizer que aquilo que eu estou cantando através da música que eu estou ouvindo, eu estou me aliançando, então eu preciso prestar atenção em quais são as palavras, consequentemente em qual aliança eu estou fazendo, se são alianças com o pecado, se são alianças com concupiscência, se são alianças inclusive com entidades, com outras deidades. Fato é que isso é um poder que o diabo manipula como ninguém. Afinal, ele tem todo esse conhecimento que dele nunca fora tirado. Porque a música, então, é um poder tremendo que o diabo usa como ninguém. Porque a música é composta daquela trindade que eu comentei com você: melodia, harmonia e ritmo. Agora, qual que é o espelho dessa trindade dentro do ser humano? Espírito, alma e corpo. Como você pode observar aqui, a melodia toca o espírito, a harmonia toca a alma e o ritmo toca o corpo. Isso é essencial para a gente desenvolver depois os estilos musicais e como cada um tem essa consequência correspondente no nosso comportamento. A gente está falando de um poder tremendo que o diabo tem em mãos para aliciar almas. Efésios 6 vai dizer que a nossa luta não é contra carne e espírito, e sim contra principados e potestades,
governos do mal. Principados e potestades são hierarquias de anjos caídos. São esses que estão lutando em uma batalha espiritual invisível a nossos olhos o tempo todo para capturar a minha e a sua alma, para que nós tenhamos então em algum dia, né, no dia do juízo final para alguns, ou no juízo diário para outros, para os que são cristãos, é a forma de fazer com que pessoas vão para o mesmo destino que já está decretado a ele, o lugar de tormentos, o inferno, lago de fogo e enxofre eterno. O problema é que há muitos ingênuos, inclusive no meio cristão, que não atribui a espiritualidade necessária a alguns aspectos, como aquilo que nós consumimos, aquilo que nós falamos. Então, se o que eu escuto não tem mais importância, o que eu assisto não tem mais importância, o que é que tem então? O que é que está moldando os meus pensamentos, os meus sentimentos? Os próprios autores seculares dizem que pensamentos geram sentimentos, que geram ações e que geram resultados, inclusive uma máxima aí dentro do mercado financeiro, né, dentro aí da parte de coaches e de desenvolvimento. Se tudo começa com pensamento, o que é que infere o pensamento no ser humano, se não aquilo que estamos consumindo? O que me capacita a ter pensamentos acerca de alguma coisa, se não é o que eu estou vendo, se não é o que eu estou falando, se não é o que eu estou ouvindo, né? É por isso que nós temos cristãos hoje em dia muito cegos e muito dispersos. E aí quando falamos de batalhas como trazer vidas para Jesus, trazer vidas para Cristo, trazer pessoas que se desviaram, ela não consegue entender o porquê, aonde, em qual dessa trajetória, em qual caminho aqui foi que uma pessoa se desviou, o que contribuiu, né? A gente precisa sair desse macro de pessoas que se desviam, de pessoas que não querem vir para Deus e começar a atacar os pontos específicos que fazem as pessoas de fato apostatarem, que fazem as pessoas recusarem o caminho que é a única verdade. É a música, é o que nós escutamos, é filosofias diabólicas e tantas outras coisas. Fato é, então, que se através da música e através de todas as outras coisas as quais nós consumimos, mas a música aqui, a premissa básica é que nos toca de maneira singular e distinta de qualquer outro tipo de entretenimento, porque estamos vendo aqui que nela se contém melodia, harmonia e ritmo. Por ela, então, é possível conferir pensamentos à mente do ser humano. Se esses pensamentos são pensamentos de rebelião, se esses pensamentos são pensamentos de filosofias que, na sua superficialidade, parecem muito belas e muito boas, mas que, no seu profundo, são uma oposição contra Deus. E se nessas músicas eu consigo influenciar as pessoas a se movimentar de uma outra maneira, se gesticular de uma outra maneira, né, de maneiras mais sensuais, que estimulam inclusive outras práticas. Tudo isso é possível fazer através da música, tamanho, né, e tremendo é esse poder de fato. E o que você precisa estar atento aqui é que o sistema do anticristo é um sistema que utiliza arte e música. De novo, as pessoas elas não são mudadas, as pessoas elas não são convencidas de um dia para a noite. Nenhuma mudança é tão repentina assim, senão um dossiê, senão um combo de influências, de sensações, de gatilhos através de distintos tipos de conteúdos que aos poucos vão adentrando tais tipos de filosofias que no final das contas tem o resultado da rebelião e da oposição contra Deus. Nesse vídeo introdutório aqui do Satanismo na Música, queria que você repensasse os pactos, as alianças que você está fazendo através das músicas que você está ouvindo. Coloca aí o seu Spotify, pesquisa um pouco as letras das músicas e comece a fazer algum tipo de questionamento, algum tipo de reflexão sobre aquilo que você está consumindo, sobre aquilo que você está colocando dentro da sua alma. Eu espero que você compartilhe esse vídeo com alguém, mostre a quantas pessoas você conseguir, porque é um tema iminente, é um tema que, de novo, é também escatológico, afinal, como falamos, o anticristo vai usar toda a cultura, toda a arte, toda a música como um caminho pavimentado já
para a sua ascensão dentro desses conteúdos cuja filosofia é filosofia que se opõe a Deus. Então, coloque pessoas, marque, deixe realmente um comentário, compartilhe, mas principalmente inscreva-se e esteja atento aqui para a nossa próxima aula.